segundo nome. Vocês estão me escutando aí? Glória a Deus. A presença do Senhor é muito maravilhosa e linda desse lugar. Salmo 119, 9 diz assim: como pode o jovem manter puro o seu caminho? Aqui é uma pergunta. Vivendo de acordo com a tua palavra, eu busco de todo o coração. Não permita que eu me desvie dos teus mandamentos. Sabe como que um jovem, uma pessoa, ela pode viver um caminho puro? Aqui é a palavra do Senhor. É aqui o alimento. É aqui que você pode permanecer na presença do Senhor. É confiando e buscando. Vai lá, vamos lá. É a palavra do Senhor, querido. E vamos levantar o Senhor. Vai, em nome de Jesus. Aqui nós temos a presença do Senhor. E agradecemos a oportunidade de podermos entrar e ver, comer, mergulhar na tua palavra. Ainda mais forte de Deus. Ainda mais forte. Você pode viver a palavra do Senhor. E aqui nós vamos e dizemos que o Senhor é a sua presença. Pode reinar, Senhor, nesse lugar. Porque aqui é tua casa. E aqui são os teus reinos. São nós. E nesse lugar, vamos para a tua tu és o Senhor. E aqui nós decretamos libertação. Em nome de Jesus. Poderoso é. Alabasto. Deus. Adoro.
Ela é uma célula que é dirigida pelos jovens,
adolescente, mas é para o povo do Senhor Jesus, amém? E ela é na minha casa, e quando alguém pede, a gente faz na casa deles. Se você tem interesse de que um dia a cela seja na sua casa, pode falar comigo, com a Dilson, amém? E quarta-feira, 5 horas da manhã, temos a consagração da igreja para o culto Passo de Fé, às 19 horas. E sábados, dias alternados, 6 redes, rede de mulher, rede de homem, rede de jovem, amém? E domingo, pela manhã, o primeiro domingo de domingo, a gente tem Santa Ceia. E à noite temos o culto da família, amém? E hoje você está participando da rede de jovens, amém? Um culto muito especial para todos nós. Amém? Quero agradecer aqui a oportunidade que o meu pastor me deu de estar à frente e me dar carta branca para fazer da forma que Deus colocou no meu coração. Eu e meu bispo, agradecer também ao meu esposo que está aqui e agradecer aos visitantes que estão aqui visitando. Sinta bem-vindos, amém? Que Deus possa falar no seu coração e se você quiser continuar vir visitar a igreja, se quiser se dedicar, está aqui conosco. Amém? Agora vamos estar, a gente está trabalhando nesses tempos assim. Estamos dando oportunidade para jovens, amém? Para jovens estar se desenvolvendo, estar se tendo desejo de participar das coisas de Deus e que está feito. Vamos estar falando aqui a jovem Lana, que vai dar vai trazer vai ter uma palavra, né, oportunidade para administrar nossas vidas, amém? A gente quer que os jovens tenham desejo pelas coisas do Senhor, amém? Glória! Boa noite, graças a Deus, amém? Amém! Convido vocês a abrir suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 24 ao 31. Amém? E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou algo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? A Bíblia conta que Jesus, depois de fazer um de seus milhares de milagres, depois de ter multiplicado pães e peixes, ele ordenou aos seus discípulos que eles entrassem no barco e fossem para outra banda. E eles foram. Só que no meio do mar começou uma tempestade, um vento forte, e eles se desesperaram, acharam que iam morrer. Mas logo viram um homem caminhando sobre as águas e se assustaram, acharam que era um fantasma. Mas Jesus disse que era ele. E Pedro duvidou e disse: Senhor, se for você mesmo, faça-me andar sobre as águas. E Jesus ordenou que Pedro andasse sobre as águas. E Pedro foi caminhando até Jesus. Mas ele sentiu medo e começou a olhar para os lados e a ver aquela tempestade. E ele começou a afundar. E isso é o que muitas vezes acontece com a gente. A gente está caminhando firme nos caminhos do Senhor, caminhando para o nosso propósito, e a gente começa a dar ouvido para as pessoas de fora, a olhar para os lados, a tirar a nossa visão de Jesus
E o diabo começa a entrar na nossa mente e ele usa o nosso pecado para nos envergonhar, para fazer a gente pensar que a gente não é mais capaz de voltar para os caminhos do Senhor, fazer a gente pensar que o nosso pecado não tem perdão. Mas se você está afundando ou afundou, faça igual Pedro, glória a Jesus, porque Ele vai dar a mão e puxar de onde você estiver. Só não tire os olhos dele, porque quando a gente tira os olhos de Deus, a gente está sujeito às tentações do Satanás. Amém? Obrigado pela oportunidade. Agora você pode mais explicar, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Está de pé, Ismael cantar uma paz do Senhor, amém? O seu favor,
Glória a Deus. Pode começar sendo. Amém? Vamos estar orando pelo Jesus até. Senhor, obrigado por cada depósito aqui na tua casa. E aqueles que não conseguiram trazer, que ofertar do seu coração. Que o Senhor venha abençoar e consagrar para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero estar aqui convidando a pastora Maria e a filha dela, a Jandira, para louvar o Senhor também. Amém? Aplaude o Senhor. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém, Deus. Estou feliz com meu Deus, porque a Cida que se conhece há muitos anos. Dormi muitas noites debaixo de uma cama. Quando a gente saía da festa, ia lá para a mãe dela, aí nós dormíamos debaixo da cama para ninguém acordar nós. E hoje nós estamos aqui. Honrando a quem merece toda honra, toda glória, todo louvor. O Senhor nos resgatou. E você que está triste, desanimado, não fique triste nem se desanime. Porque o Senhor é fiel para suprir todas as tuas necessidades. Quando eu aceitei Jesus lá na Síria, a gente era nova. Mesmo desejo que vocês têm, jovens, nós também tivemos. As mesmas lutas que vocês enfrentam hoje, nós também enfrentamos. Mas nós vencemos porque nós não desistimos. Todo dia vem os desejos, vem as tentações. Mas nós não podemos desistir. Porque um dia nós temos que se encontrar com o Senhor. E eu fico feliz com Elias. O Elias trabalha lá na escola comigo. E ele disse, eu queria ir para o encontro. Eu disse, se você for para o encontro, eu libero para você ir. Porque eu sei que você vai se entregar a Jesus Cristo. E ele foi para o encontro. E eu estou feliz. Todo dia eu paro mesmo. Só descer lá não vai ler a Bíblia, vai se aprofundar. Mas ele sabe muito bem dele. Porque ele só consegue se firmar na palavra. Orando, jejuando, lendo a palavra e vigiando. Amém? Vamos adorar a Deus com o louvor assembleiano. Mas é a mesma palavra de Deus.
Yes.
Amém? Chegou o momento mais importante também. Pastor Jonas, faça da alma. É um prazer e um sonho no estado. Amém? Aplausos do Senhor. Foi difícil conseguir essa agenda. Marcada na sede da glória a Deus. Estou sinto um prazer enorme que você está aqui. Eu quero cumprimentar a todos com a graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a honra é minha, o prazer é meu, né? Louvo a Deus, né? Que a Sila é uma amiga de longas datas, né? E também, né, pastor Rubenil, né, que é um irmão, um grande amigo, e é um prazer. E na pessoa do nosso querido pastor, eu salve toda esta família abençoada,
E feliz, né? De ver aqui uma juventude bem animada a trabalhar para Jesus, né? Eu quero ler um versículo da Bíblia, está no livro de Esdras, capítulo 3, e o versículo 10. Quando deu certo, né? Eu orei ao Senhor pedindo uma palavra para trazer a vocês. E Deus trouxe esse texto e falou comigo algumas coisas que eu quero compartilhar nesta noite com vocês. Esdras capítulo 3 e o versículo 10 diz assim: quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as instituições deixadas por Davi, rei de Israel. Esse texto, ele está inserido no retorno do povo de Deus do cativeiro. A Bíblia nos revela que Deus permitiu que o seu povo passasse 70 anos sendo escravo. Mas quando chegou no tempo, Deus levanta o rei Ciro, e Ciro baixa um decreto dizendo que quem quisesse retornar poderia retornar. E a gente vai observar que no livro de Esdras e Neemias a gente vai ver que esse retorno foi em 3 etapas, 3 fases. E é interessante que talvez o povo queria ser liberto, voltar para casa. É o pensamento de muitos de nós, voltar para casa. Mas Deus tinha outros projetos, Deus tinha outros planos, Deus tinha outras intenções na vida daquelas pessoas que Ele queria que retornassem para casa. A Babilônia é o símbolo do mundo, aonde o povo de Deus foi escravizado e lá vivia oprimido. A gente vai ver que às vezes nós vamos chegar para os cantores e dizer assim: canta um salmo para nós. Ele dizia assim: como podemos cantar se estamos longe de casa? Como podemos cantar se estamos longe do templo? Como podemos cantar se sabemos que o templo está destruído? Então não tinha. E se nós pensarmos um pouco, a nossa vida lá na Babilônia era assim: prazeres momentâneos, que muitas das vezes a gente terminava dentro de um quarto dizendo assim: cadê a felicidade? Cadê a alegria? Passou o efeito da droga, a alegria foi embora. Passou o efeito da bebida, a alegria foi embora. Mas hoje não. Nós cantamos sem drogas, nós cantamos sem bebida, e nós cantamos porque somos livres e voltamos para casa. Aleluia! Nós cantamos até nas provas, a gente canta. Às vezes eu estou lá no meu quarto estudando e sei das provas que eu e minha esposa passando, e vejo a minha esposa cantando lá na sala, e eu começo a chorar lá no meu quarto, dizendo: Deus, como tu és bom. Cantamos na tribulação porque somos livres. Aleluia! Então a primeira leva veio com Zorobabel e Josué, o Gésura. Mas eles viram com uma missão. Por quê? Porque Deus não nos tirou da Babilônia só para nos tirar e a gente voltasse para casa só para cantar. Não, Deus precisava de construtores. Por quê? O templo estava destruído, o povo estava destruído, a cidade estava destruída. Então só quem pode construir é construtores. Então deixa eu dizer uma coisa aqui para você profeticamente. Deus lhe tirou lá do mundo
Deus lhe tirou lá da escuridão, não para você apenas cantar, mas para você ser um construtor dele. Por quê? Porque vidas precisam ser construídas, lares precisam ser construídos, sociedades precisam ser construídas, e só quem pode construir são os construtores de Deus. Então, quando Deus manda a primeira leva, eles tinham uma missão. A primeira missão deles foi conduzir baixo decreto de Deus, me ungiu e me deu a oportunidade de reedificar o templo dele lá em Jerusalém. Então, para o rei, Deus tocou no coração dele e ele tinha aquela missão de reedificar o templo, mas ele não podia construir porque era um rei pagão. Só pode construir quem é liberto. Só pode construir quem sai da condição de escravo para a condição de filho. Por quê? Porque o reino é dos filhos, aleluia. O templo é dos filhos, aleluia. A cidade é dos filhos, aleluia. Lá não tem mais escravidão, lá é liberdade. Então veio a primeira leva com a missão de reedificar o templo. E eu acho interessante que junto com Zorobabel e Josué veio um grupo de irmãos mostrando para nós que ninguém constrói sozinho. É a primeira lição que Deus nos ensina: ninguém constrói sozinho. Um lar não se constrói sozinho, uma família não se constrói sozinho, um ambiente de trabalho não se constrói sozinho. Então aquele grupo veio com essa missão. Aí vem a primeira lição que Deus ensina para nós sobre como nos tornarmos um construtores de Deus. Aleluia. Quando eles chegaram e viram a ruína do templo, o templo estava no chão, e eles observaram, e a primeira coisa, irmão, que eles fizeram está no versículo de número 2 do capítulo 3 de Êxodo, que vai dizer assim: então levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel. Altar pode restabelecer a comunhão. Aleluia. Altar fala de sacrifício. Altar fala de oferta. Altar fala de intimidade. Agora deixa eu lhe falar uma verdade. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo de Deus, ou santuário do Espírito Santo. Então a Bíblia quer dizer que eu e você somos um templo de Deus. Então também nós somos construtores de Deus. Então o que acontece? A primeira coisa que eu vou estabelecer no meu templo é a intimidade com o meu Deus, é a comunhão com o meu Deus, é o sacrifício que eu vou ofertar ao meu Deus sobre o altar. Então a primeira coisa, irmão, que nós como construtores temos que fazer é restabelecer a intimidade com Deus. E ninguém restabelece a intimidade com Deus sem sacrifício. Quando o sacerdote chegava diante do altar, ele tinha que ter um sacrifício, ele tinha que ter uma oferta. E quando ele colocava a oferta sobre o altar, o fogo a consumia, e Deus aprovava e se relacionava com o sacerdote. Quer dizer o quê, pastor? Quer dizer que eu e você, quando erguemos nosso altar, nós temos o privilégio de ofertar louvor e sentir a presença dele, de ofertar a nossa dança e sentir a presença dele, de ofertar o nosso glória a Deus, aleluia, e sentir a presença dele, como nós estamos sentindo aqui nesse momento. Então não dá para ser construtor sem altar. Deus quer que eu e você, que fomos libertos e voltamos para casa, edifiquemos esse templo que é morada do Espírito Santo de Deus. Então, irmão, não dá
para a gente aceitar Jesus e ficar parado. Não dá para a gente aceitar Jesus e não se envolver. Não dá para a gente aceitar Jesus e não ofertar. Então a primeira coisa que eles fizeram foi erguer o templo. Mas templo só é erguido, primeiramente, o altar. Observe bem que no tabernáculo, quando o sacerdote ia entrar uma única vez durante o ano no lugar santo dos santos, ele primeiramente chegava no altar, no local que oferecia o seu sacrifício. Quando ele oferecia o sacrifício, ele entrava no lugar santo. Lá no lugar santo tinha o candelabro e os pães, e diante do véu tinha o altar do incenso. Quando ele estava no lugar santo, ele oferecia o incenso, que significa a nossa adoração. E quando a adoração chegava, ele entrava no santo dos santos. O que é que tem lá, pastor? A presença de Deus. A presença de Deus, aleluia. E a presença de Deus muda tudo. A presença de Deus muda a nossa vida, a nossa história, muda tudo, aleluia. Então, irmãos, a partir de hoje, sei que você já tem o seu altar, mas eu vou lhe pedir, oferte mais. Desfrute mais da presença dele. Deixe ele lhe envolver com a sua glória, que quando você sair, vão pedir para colocar o véu, porque não vão conseguir olhar para você. Brilho de Deus no seu rosto, e o nome dele vai continuar sendo glorificado através da sua vida. Então, para os construtores, a primeira coisa era estabelecer o altar. A nossa comunhão com Deus é em primeiro lugar. Está em primeiro lugar na nossa vida. Aí você pode falar, pastor, por que é que tem alguns crentes que começam bem, mas não termina? É porque na caminhada ele esqueceu do altar. Mas o crente que acorda diante do altar, o crente que dorme diante do altar, o crente que sempre tem uma oferta a ofertar no altar, ele continua a caminhada, não importa as circunstâncias que possam envolver ele, mas ele continua a caminhada. Por quê? Porque lá no altar o fogo de Deus vai cair, vai consumir o altar, e a presença de Deus vai se manifestar. Então Zorobabel e Josué vieram com essa missão, e sabiam que para construir o templo tinha que começar pelo altar. Mas o templo é erguido. Agora vem a segunda fase. Opa, o templo está erguido. Então nós temos um ambiente para adorar. Nós temos um ambiente para estar com o nosso Deus. Mas Deus sabia que agora tinha que reconstruir o povo. Aí envia a segunda leva, conduzido por Esdras. E a Bíblia diz que Esdras era um homem hábil na palavra de Deus, um homem que conhecia a palavra de Deus. Então Deus agora vai trazer um homem, juntamente com um grupo de construtores, para agora restabelecer novamente a identidade do seu povo. Deixa eu explicar isso. Lá no mundo é o drogado, lá no mundo é o cachaceiro, lá no mundo é o adúltero, lá no mundo é o enrolado, é o enrolão, lá no mundo é esse tipo de nome que dão muitas das vezes para nós, devido ao nosso comportamento. Não vamos culpar as pessoas do mundo porque nós fizemos por merecer esse nome, mas agora eram pessoas livres que voltavam para casa, construíram o templo. Agora o relacionamento com Deus já está estabelecido. Então agora precisamos restabelecer a identidade. O povo está sem identidade. Lá no mundo, escravo do pecado, dos desejos, de tudo aquilo que desagrada a Deus, éramos escravos. Agora nós estamos voltando para casa. Primeira coisa, não somos mais escravos porque estamos livres. Segunda coisa, não podemos mais ser chamados de escravos porque nós somos agora filhos.
aleluia, filho de Deus, aleluia. Mas precisa ser reconstruída a nossa identidade, porque lá nós adquirimos muitos hábitos que desagradam a Deus, muitos comportamentos que desagradam a Deus. Então Deus manda Esdras. Como é que isso acontece, pastor? Versículo 10 do capítulo 7 de Esdras diz assim: porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Porque o vosso pastor exorta vocês a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia, a meditar na Bíblia, porque esta palavra vai reconstruir a sua identidade. O drogado agora é um homem de Deus. O cachaceiro agora é um profeta de Deus. O adúltero agora é um instrumento de Deus. Homens e mulheres com nova identidade. Por quê, pastor? Porque você agora é um cidadão dos céus. Vivemos aqui como peregrinos, estamos de passagem nessa terra, mas o nosso destino é o céu, é onde o nosso Pai está. E o Pai vai reconstruir a nossa identidade aqui, porque quando chegarmos lá, vamos chegar com a nova identidade, a nova vida em Cristo. Aleluia. Então não dá, irmãos, para ser liberto e trazer as mazelas da escravidão. Não, viva como um livre, viva como um filho, se comporte como um filho, se comporte como uma filha, viva como um cidadão dos céus. E somente a palavra é que vai fazer isso em nossas vidas. Deixa eu lhe falar, a esposa está ali como testemunho. Ela não gosta do que eu falo nisso, deixa eu lhe falar. Pastor Jansen não é essa boa pessoa que vocês estão vendo hoje. A Cida conhece um pouco da minha história. Fiz aquela mulher muito linda, sofreu muito, devido às minhas ações de escravo lá no mundo. Aleluia. Mas hoje eu posso dizer para vocês, alegre e feliz, não sou um homem perfeito, mas consigo fazer ela feliz. Por quê? Porque sou filho, porque sou livre, aleluia. Então não preciso mais se comportar como um escravo, se comporte como um filho e uma filha do Deus Altíssimo. Aleluia. Então Esdras tinha a missão de ensinar o povo, aleluia. Ah, pastor, eu gosto do louvor, eu gosto da dança, mais da palavra. Mude a partir de hoje. Ame a palavra. Deseje a palavra. Por quê? Porque ela vai lhe tornar um cidadão do céu. As pessoas vão olhar para você e falar como o sunamita falou a respeito de Eliseu. Eliseu passava e ela olhou para o marido e disse: vejam que este homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Mas Eliseu foi achado por Elias atrás de uma junta de boi, malhando ou arando o terreno da sua família. Elias disse, convidou para ele deixar de ser escravo e agora ser livre. E Eliseu aceitou o convite e se tornou um dos maiores profetas de Israel. Aleluia. Irmãos, se nós atentarmos para entender as maravilhas que Deus quer fazer na nossa vida e através da nossa vida, irmãos, a gente se apegava mais ainda com isso. Ser crente para muitos talvez seja um momento, mas não. Ser crente é desfrutar da intimidade com Deus que criou todas as coisas, com Deus do impossível, com Deus que quando você estende a mão e ora, Ele faz morto ressuscitar.
Então, a partir de hoje, eu vim lhe pedir que você mude o seu comportamento com a Bíblia. Esta palavra maravilhosa. Então, essa é a missão de trazer para o povo a identidade. E a identidade de um cidadão no céu só pode ser estabelecida pela carta magna do céu, chamada Palavra de Deus. Então, quanto mais você se apega com a palavra, mais você vai conhecer o Deus que você serve e mais você vai sentir o gostinho do céu aqui na terra. Eu vi o pastor dizendo uma vez, eu concordo com ele, que nós crentes temos o poder de atrair o céu para a terra. Porque levar a igreja para o céu vai ter o tempo do Senhor, mas nós temos a capacidade de atrair o céu para cá, como nós sentimos nos louvores, irmão. Aleluia. Aí vem a terceira leva, que foi conduzido agora por Neemias. O rei Xerxes deixa Neemias vir. Neemias vir com um propósito, juntamente com os irmãos. Bom, o templo está levantado, a comunhão foi restabelecida, a identidade está formada. O povo agora não é qualquer povo, é o povo de Deus, é o cidadão dos céus. Mas precisamos concluir algo. E Neemias veio com a missão de reconstruir a cidade e levantar o muro. O muro fala de proteção, o muro fala de segurança. Ah, pastor, mas eu estou na igreja. Também estou. Mas se não erguer o muro, é perigoso o bandido vir e nos tirar da presença do Senhor. Se não tiver o muro de proteção, é perigoso o inimigo vir e nos destruir e nos tirar do relacionamento com o Senhor. Então Neemias veio fazer a terceira fase: reconstruir os muros da cidade e posteriormente reconstruir a cidade. Os muros falam da nossa proteção, aquilo que a gente limita a nossa vida para não desagradar o Deus que nós servimos. Então a gente estabelece barreiras. Por exemplo, vocês não vão deixar a pessoa chegar na sua casa e entrar a porta dentro. Ele vai bater palma, e se você não convidar para entrar, você não vai deixar ele entrar. Você estabeleceu limites. Você não vai chegar num ambiente aonde você entra sem ser convidado, porque você é livre, é filho. O inimigo não, o inimigo ele entra, rouba a porta, faz o que mais. Quando você estabelece limites, os muros são levantados, não entram. Por quê? Porque aquilo que escravizou lá atrás não faz mais parte da sua vida hoje. Aquilo que lhe aprisionou lá atrás não faz mais parte da sua vida hoje. Aquilo que lhe prendia lá atrás não faz mais parte da sua vida hoje. Por quê? Porque você é um novo cidadão. Aleluia. Você é uma nova pessoa em Cristo Jesus. As pessoas agora começam a olhar para você e dizem: rapaz, pensa. Quando eu aceitei Jesus, os meus amigos, eles sempre me chamavam. E eu passei 8 meses rodeando. Às vezes estava lá no barzinho ali outro dia, eu pegava um rodeio. Ei, Jansen, estou indo, depois a gente conversa. E eles deram 1 mês para o Jansen, eles deram 2 meses, 3 meses para o Jansen na Maria, e o tempo foi passando. 8 meses, não, eu sei que 1 ano, 2 anos eu quero ver, tudo tá. E o Jansen na Maria está há 25 anos servindo o Senhor. Mas mesmo assim, irmão, eu ainda continuo rodeando. Eu posso entrar dentro de um bar, se Deus mandar eu ir lá para me evangelizar, mas entrar para... eu ainda continuo evitando. Por quê? Porque a carne é fraca. Então, se eu corro risco em certas situações, peraí, deixa eu cuidar. Deixa eu erguer o muro, deixa eu levantar o muro, aleluia. Então Neemias, ele veio com essa missão
levantar um muro para proteger o povo. Mas é interessante que quando ele chega em Jerusalém, ele se depara com uma situação entre os seus compatriotas, entre os seus irmãos. E ele observa e diz assim, no capítulo 4 de Neemias, no versículo de número 19: eu disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos espalhados na muralha, longe um dos outros. Aí ele conclui no versículo 20 dizendo assim: no lugar em que ouvirem o som da trombeta, ali reúnam-se em volta de nós, o nosso Deus pelejará por nós. O que Neemias percebeu que estava construindo novo, mas faltava unidade, faltava união entre eles. Então cada um cuidando do seu poderia ser um alvo fácil do inimigo, e o inimigo poderia destruir, e aquela parte do muro dele poderia cair. Então deve estar para fazer o seguinte: quando vocês ouvirem o som, o que é o som, pastor? É esta casa, quando vocês se reúnem para adorar o Deus, quando vocês derem o convite ao som da trombeta, é ali que nós vamos nos reunir, e o nosso Deus vai pelejar por nós. Vai dizer: os muros serão fortalecidos e nada vai destruir este muro. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o apóstolo João, ele vai trazer um conselho para nós. Muito interessante, na sua primeira epístola, no capítulo 2, no versículo 15 a seguir, ele diz assim: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, aí vai dizer, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Como eu levanto um muro forte, não amando o mundo e nem o que no mundo há. Desejo, se nós formos sinceros, todo dia a gente tem, mas não somos obrigados a ser escravos dele. Vontade de fazer coisa errada, todo dia nós temos, mas não somos obrigados a ceder essas vontades. Por quê, pastor? Porque você tem uma nova natureza, você tem uma nova identidade, você tem uma nova direção. Você agora não é mais escravo, você agora é livre, e não só livre, você é filho. O escravo não herda nada, mas o filho herda tudo do seu pai. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero concluir dizendo para vocês o que Deus colocou no meu coração. Para ser um construtor de Deus, você precisa ter intimidade com Ele. Você precisa ter a identidade que Ele quer que você tenha. Qual é, pastor? Você é filho. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Para ter certeza disso, grave isso na sua mente e no seu coração. Vocês são filhos e filhas de Deus. Mas às vezes, mesmo os filhos, nos relaxamos nas defesas. Mesmo como filhos, nos relaxamos e começamos a ter aquelas amizades que não é para filho ter. Então Deus, nesses últimos tempos, que eu chamo de tempo do fim, se você der uma olhadinha pela internet, você vai ver como o mundo está. O mundo está aí, em conflito, mas nós estamos aqui adorando a Deus. Então, eu vejo que Deus quer levantar, nesse tempo do fim, homens e mulheres, não apenas como adoradores, mas como construtores de vida.
homens e mulheres, como os samaritanos, que vão até o doente e saram as suas feridas. E se a doença for grave, leva ele para a estalagem, bota ele na estalagem e diz: toda a despesa é por minha conta. O mundo está precisando de socorro, e a igreja é o único instrumento que Deus tem na terra para prestar socorro para as pessoas. Então você é um construtor de Deus. Você foi chamado para edificar vidas. Deus queria reconstruir o templo, o seu povo e a sua cidade. E a Bíblia diz, está lá em Ageu, e quando eles foram adorar, os antigos, quando olharam o templo, começaram a chorar, porque não tinha a beleza que o templo de Salomão tinha. Às vezes alguém olha para você e diz: não sabe o que você tem. Aí Deus fala através do profeta a glória da segunda casa, dessa casa que não é aparentemente bonita, dessa casa que não tem a beleza que tinha o templo de Salomão. Ela será maior, será maior, será maior do que a da primeira. Quer dizer o que, pastor? Quer dizer que nesse último tempo a graça e o poder de Deus será derramado de uma maneira maior na vida dos seus servos do que naqueles tempos. Eu creio nisso, irmão. Agora, eu e você precisamos entender quem nós somos em Cristo Jesus. Nós somos construtores. Nós somos colaboradores. Somos construtores para construir um relacionamento, para construir uma nova identidade, para levantar os muros do inimigo não ter sucesso contra a nossa vida e contra a vida de quem nós amamos. Aleluia. Fique de pé. Os irmãos vão estar adorando a Deus. Eu quero fazer um convite, sentindo no meu coração fazer um convite. Eu não sei, irmão, o que você passa, da luta que você enfrenta. Não conheço a sua vida na intimidade, a não ser a da minha esposa, dos meus filhos. Mas Deus quer, Deus quer levantar você para fazer a diferença. Deus quer levantar você para construir vidas. Deus quer levantar você para construir lares. Deus quer levantar você para fazer a diferença onde você está. Aleluia. Não importa. Muitas das vezes, se você se acha pequeno, não importa. Deus fez uma promessa para nós, que a glória da segunda casa será sempre maior do que a da primeira. E nós estamos vivendo o tempo da segunda casa. Por quê? Porque a segunda casa é Cristo. Cristo é a nossa casa. Cristo é a nossa segurança. Então nós temos a garantia de Deus que a graça e o poder será bem maior do que naquele tempo. Aleluia. Então, se você quiser vir à frente, eu quero lhe convidar para orar com você, mas você venha com um objetivo: a partir de hoje serás um construtor de Deus. Deus não me deu a liberdade apenas para você ser livre. Há um propósito de Deus na sua vida. Talvez você nem imagine hoje, mas Deus vai levantar homens e mulheres para fazer a diferença no meio de uma geração que está corrompida. Venha, construtores de Deus. Venha à frente. Deus tem coisas maravilhosas para nós.
edificador de vida, um transformador de ambiente. Abrace isso. Aleluia. 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 Oh, aleluia. 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 Deixe Deus lhe usar. Deixe Deus lhe usar. Aleluia. Seja um instrumento de Deus. Ah, pastor, eu não sei cantar, eu não sei pregar, não tem problema. Deixe Deus lhe usar como você é. Você é filho. Você é livre. Aleluia. Aleluia. Deus, são teus filhos, tuas filhas, Senhor, a qual retiraste da escravidão. Deste a cada um a liberdade, para que eles sejam construtores do Senhor, edificadores de vida, transformadores de ambiente. Deus maravilhoso, usa eles de uma maneira poderosa nessa cidade, de onde o Senhor quiser levar. Que eles sejam formadores de identidade, Deus. Vasos em tuas mãos para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a vida de cada um dos teus filhos que estão aqui. E a partir de hoje, eles serão construtores de vida, edificadores de vida, transformadores de vida, vasos do Senhor, para a edificação de lares, para a edificação de ambientes, para a edificação de trabalho. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que a intimidade deles com o Senhor cresça. Que o desejo pela tua palavra no coração deles cresça. E que eles estejam vigilantes, com os muros levantados, meu Deus. Para que o inimigo não prevaleça sobre a vida deles. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Quero só agradecer grandemente ao nosso querido pastor, Ciro, né? Por essa coragem de me chamar e vim aqui falar do amor de Jesus para vocês. Eu sempre digo, eu não sou um pregador, mas gosto de falar de Jesus. Que Deus te abençoe. E a partir de hoje, você não é serva, você é filha. Deixa Deus te usar para a glória do nome dele. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Pegue na mão do seu irmão aí. Pega aqui na mão aqui. Aleluia. Pega na mão do teu irmão. Fecha os olhos. Pega na mão. Fecha os teus olhos. Aleluia. Pode me queimar, pode me queimar. Eu ainda tenho fome. Fecha os teus olhos nessa noite. Você é edificador que o Senhor te chamou para fazer a vontade dele.
Nessa noite nós oramos e bendizemos o teu santo nome. Obrigado por tudo que aconteceu aqui neste lugar, Senhor. Obrigado por tudo. Obrigado, Deus, pela vida do pastor Jansen, a sua família, a pastora Maria, seus filhos. Continue abençoando, Senhor, o ministério, a casa e a família, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Para aqueles, Pai, que vieram a este lugar ouvir a tua palavra, Pai, que eles saiam daqui com a certeza que foram abençoados pela tua palavra, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado, Senhor, por esta noite, e que nós possamos tomar posse como herdeiro, filho do Altíssimo, filho de Deus, sendo edificadores, Pai. E aqui, Deus, nós oramos a Ti, pedindo a Tua bênção e a Tua proteção, em o nome de Jesus. Levante a mão para o céu, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus e que as infinitas consolações do Espírito Santo repouse sobre cada um e os acompanhe para todo sempre. A igreja diz: aplauda o Senhor bem forte.